E aí, galera, tudo bem com vocês, nono ano? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 de Química. Esse capítulo vem apresentando as propriedades da matéria, né? E as transformações que a matéria faz. Não as transformações de estado físico, mas transformações físicas e químicas que podem ocorrer com essa matéria, tá? Então, vamos começar pelas propriedades gerais. No livro, no capítulo, não tem. Mas eu preciso relembrar com vocês para que vocês possam ver as diferenças entre elas e as propriedades específicas, tá? Então, no caso das propriedades gerais, elas são aquelas que se apresentam em qualquer tipo de matéria, tá? Não tem como a gente diferenciar um corpo do outro através das propriedades gerais. A gente só consegue fazer a diferenciação através das propriedades específicas, tá? Então, no caso das propriedades gerais, que são aquelas que se apresentam em qualquer corpo, em qualquer tipo de matéria, seja ela sólida, líquida, gasosa, a gente tem, em primeiro lugar, a massa, que é a quantidade de matéria que forma um corpo, tá? Muita gente confunde massa com peso, tá? A massa, ela não varia, seja qual for o local do espaço, do universo. Por exemplo, se nós tivermos 40 quilos aqui na Terra, na Lua nós também teremos 40 quilos, tá? Agora, no caso do peso, não. O peso vai variar. Por quê? Porque o peso é a relação entre a massa e a gravidade, tá? Do local. Então, por exemplo, aqui na Terra nós temos uma determinada gravidade. Na Lua nós temos outra. Então, como é a relação entre massa e gravidade, o peso ele vai fazer essa variação, tá? Porque nós vamos precisar multiplicar devido à ação da gravidade, que tem força diferente em vários pontos do universo. Na Terra tem um valor, na Lua tem outro, em Marte tem outro, enfim. Então, o nosso peso ele vai variando de um local para o outro no espaço. Agora, a massa não, ela permanece a mesma, tá? Outro critério para as propriedades gerais é o volume. O que vem a ser o volume? Né? O espaço que o corpo ocupa, tá? Muita gente chama de extensão, ou seja, o volume também é sinônimo de extensão do corpo. Por quê? É o espaço que aquele corpo está ocupando em determinado lugar. E eu coloquei aqui exemplo para vocês aqui, olha, do copo, vocês estão vendo? Tem determinado volume, o primeiro copo, o segundo que está com gelo. O gelo, ele também altera o volume da substância original, que é um outro corpo diferente sendo colocado dentro do copo. E aqui somente o copo com água cheia. Então, cada um deles vai ter um determinado volume, tá? Aqui, nós temos a impenetrabilidade. O que vem essa impenetrabilidade? A propriedade que dois corpos têm de não ocuparem o mesmo lugar no espaço. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Aí vocês vão me falar assim, mas professora, que tem um copinho virado dentro de um recipiente. Dentro desse recipiente, nós temos a água e o copo. Então, esses dois copos estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Só que não. Esse copo aqui, ele vai ter o seu próprio volume, tá? E esse volume do copo não diz respeito ao volume da água que está dentro do recipiente, tá? Então, o copo tem o seu volume e a água tem outro volume, tá? Dois volumes diferentes, portanto, eles não ocupam o mesmo espaço, tá bom? Outra característica das propriedades gerais é a compressibilidade, a capacidade de expansão e compressão da matéria, tá? Muitos corpos eles têm capacidade de se expandir com o calor, inclusive, e outros têm capacidade de se comprimir. Por exemplo, se eu colocar um leite para ferver, qual é a tendência durante a fervura? Que ele cresça, né? Então, ele tem uma característica de expansão. Agora, se eu pegar, por exemplo, um êmbolo de seringa, olha aqui, até um exemplozinho aqui, né? Eu não coloco nada nesse êmbolo, né? Nessa seringuinha aqui.
E aí eu vou apertando essa seringuinha, olha, comprimo com o dedo e aperto o êmbolo com o outro, tá? Isso significa que aqui dentro tem ar, né? O ar, ele também é matéria, ele ocupa espaço. Então, quanto mais eu apertar o meu êmbolo, olha aqui, ó, ele vai reduzir o seu volume, porém ele vai continuar ocupando espaço. Então, isso é uma característica de compressão, tá? É a diminuição do volume, porém sem deixar de ocupar o seu espaço. Então, aqui tem um exemplo perfeito da compressão, tá? Outra característica é a divisibilidade. Os materiais, eles têm essa propriedade de se dividir em partes menores, tá? Eu consigo fazer a divisão dessas partes menores, seja quebrando, seja cortando, mas eu consigo diminuir uma matéria em corpos menores, tá bom? Então, essas são as propriedades gerais: massa, volume, impenetrabilidade, compressibilidade ou elasticidade, como vocês quiserem chamar, e a divisibilidade, tá? Agora, no caso das propriedades específicas da matéria, que são aquelas, pessoal, em que vão diferenciar um corpo do outro. Essas daqui são exclusivas de cada corpo, tá? Então, por exemplo, a densidade é a primeira. Por quê? A densidade, ela é um termo bem similar com o peso. Não é a mesma coisa, porque a densidade não tem ação da gravidade, como o peso, né? Mas os critérios, a definição é bem similar à definição de um peso, tá? Por quê? Porque quanto mais leve o corpo for, mais ele vai ficar na superfície, mais ele vai flutuar, tá? Quanto mais pesado esse corpo for, a tendência dele é ir para o fundo de um recipiente, tá? Então, isso é a densidade, a capacidade de flutuação, né? Ou de profundidade de um corpo. Então, aqui eu tenho um objetozinho que está na superfície. Nesse caso aqui, ele vai ser menos denso do que a água, porque ele vai ser mais leve do que a água, tá? Nesse outro exemplo aqui, o objeto pode estar no meio, nem na superfície, nem no fundo, no meio. E aí, nesse caso, a gente diz que a densidade é igual, tanto do objeto quanto da água. E aqui nós temos o objeto já no fundo, né? Nesse caso aqui, o objeto é mais denso do que a água vai ser mais leve, então ela vai ficar mais para a superfície, tá? Para a gente poder encontrar o valor da densidade dos corpos, a gente vai fazer a relação da massa com o volume, olha só. Massa dividida pelo volume, tá? E aí a gente consegue achar a nossa densidade. Outro critério para as propriedades específicas são as temperaturas de fusão e ebulição. Muitos corpos têm temperaturas diferentes para fusão e ebulição. Tá? Eu coloquei aqui uma lista, uma tabelinha, para que a gente possa identificar. Muitos corpos têm a temperatura de fusão, que é aquela temperatura da passagem do sólido para o líquido, né? Isso nós vimos agora na última aula. Essa temperatura de fusão, que passa do sólido para o líquido, olha só, ela é bem diferente nos materiais diversos. Tem alguns materiais aqui que, inclusive, a temperatura de fusão é negativa, tá? E a temperatura de ebulição é a temperatura em que passa do estado líquido para o vapor ou para o gasoso, tá? Então, nós também temos valores bem diferentes para essa temperatura de ebulição, essa transformação na matéria, tá? Outro critério para as propriedades específicas é a tenacidade. O que é tenacidade? Significa resistência. A capacidade de um corpo ser mais resistente do que outro. Exemplo aqui que eu coloquei, o vidro, que é o copo de vidro, e a garrafinha de plástico. Qual dos dois terá mais tenacidade? Ou seja, qual dos dois será mais resistente? Se eu jogar os dois no chão, eu vou dizer para vocês que o plástico vai ser mais resistente que o vidro, né? Por quê? Porque se eu jogar os dois no chão, o vidro quebra, se divide em muitas partes, né?
E o plástico não, ele continua resistente. Então, no caso aqui, entre os dois, o plástico ele é mais tenaz do que o vidro, tá? Por causa da capacidade de resistência. Outra característica é a solubilidade. Olha só. Solubilidade significa capacidade de uma substância dissolver outra, tá? Então, aqui eu coloquei o soluto, que é a substância que vai ser dissolvida, e o solvente, que é a substância que vai dissolver o soluto, tá? Em geral, a água sempre é solvente, tá? A água é um solvente universal, porque ela consegue dissolver quase que 100% das substâncias existentes, né? Não temos 100%, porque algumas não têm ligação, não fazem ligações específicas com a água, tá? Como é o caso, por exemplo, do óleo. O óleo não consegue ser dissolvido na água. Ele permanece num determinado volume dentro do recipiente e a água em outro, tá? Mas aqui, como é um salzinho azul, olha, então a gente vai chamar de soluto a substância que vai ser dissolvida e solvente aquela que vai dissolver. O conjunto do soluto mais o solvente vai formar uma solução. Então, a solução ela é formada pelo soluto e pelo solvente. E a capacidade de dissolver uma substância a gente chama de solubilidade, tá? Outra característica das propriedades específicas é a dureza dos materiais, né? Alguns materiais são mais resistentes e duros do que outros, tá? Que são mais maleáveis. Então, para a gente, por exemplo, definir a dureza de algumas rochas, né, de alguns minerais, a gente utiliza a escala de Mohs, tá? A escala de Mohs vai determinar o objeto mais maleável ao mais resistente. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos o talco, que é o mais maleável, e na última escala nós temos o diamante, que é o mais duro, tá? Então, outras características de dureza aqui, ó, com relação à unha, à moeda, o vidro, a navalha. Então, cada uma tem uma determinada escala dentro, um determinado valor dentro dessa escala de Mohs, tá? Isso aqui é para determinar a dureza do material. E nós temos também, dentre as propriedades específicas, nós vimos as propriedades físicas, foram essas: densidade, tenacidade, temperatura de fusão e ebulição, dureza e solubilidade. Agora a gente vai ver as propriedades organolépticas, que também são propriedades específicas, que são as mais fáceis do mundo, porque são aquelas propriedades identificadas pelos nossos sentidos, tá? Então, cor, que é identificada pela nossa visão, odor, pelo nosso olfato, sabor, pela gustação, brilho, né? Então, nós temos, pessoal, aqui ações dos nossos órgãos dos sentidos, né? Então, tudo aquilo que é verificado pelos nossos sentidos vão ser tratados como propriedades organolépticas. Nós temos também a textura, que pode ser sentida pelo tato, tá? E também identifica, por exemplo, uma folha lisinha de uma lixa áspera. A gente consegue identificar o que é através do tato, através da textura de cada um, tá? Então, essas características também vão diferenciar um elemento do outro, um material do outro. Bom, agora, as transformações da matéria não são as transformações de estado físico. Quer dizer, nem todas as transformações da matéria são só transformações de estado físico. A gente tem aqui transformações físicas. O que deveriam ser transformações físicas? Aquelas que vão mudar a forma do material, mas não vai mudar a substância que o forma, tá? Exemplo, eu tenho aqui a latinha, né, de metal, de alumínio, e aí ela está aqui com uma forma original dela, e aqui ela está amassada. Olha, ela amassou, ela se transformou fisicamente, mas ela deixou de ser latinha de alumínio? Ela não deixou de ser latinha de alumínio.
Então, aqui houve uma transformação física, uma transformação na forma da latinha, porém ela não perdeu a sua substância original, ela continuou sendo alumínio, tá? Outro exemplo de transformações físicas são as do estado físico da matéria, olha. A água, ela vai aparecer de várias formas diferentes, mas vai continuar sendo água, certo? Ela pode aparecer no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, mas continua sendo água. Então, aqui também exemplo de transformação física. Se, por exemplo, eu pegar uma roupa que está molhada, tiro da máquina, coloco para secar no varal, eu também tenho um exemplo de transformação física. Por quê? A roupa antes estava molhada, depois ela vai ficar seca, vai mudar, né? Mas ela vai continuar sendo roupa, tá? A temperatura dela, a umidade dela vai mudar, mas ela vai continuar sendo tecido do mesmo jeito, não vai mudar a sua característica original, tá? Agora, no caso das transformações químicas, a gente tem mudança sim, a gente tem variação sim, e a gente pode perceber essas transformações químicas porque uma substância, ela deixa de ser ela para se transformar em uma substância diferente. Isso acontece devido à mudança de cor. Toda vez que você tem uma determinada substância e ela muda de cor, você caracteriza como transformação química, tá? Então, mudança de cor, no caso aqui do prego enferrujado, olha, o prego normal, ele não tem essa coloração, mas enferrujado ele se transforma. Então, houve mudança de cor. A ferrugem é um exemplo de transformação química? Sim, tá? Aqui, a formação de uma chama. Todo o processo que liberar calor, que liberar fogo, combustão, vai ser uma transformação química. Por exemplo, se eu pego uma bolinha de papel, amasso essa bolinha bastante, essa bolinha vai deixar de ser papel? Não vai. Nesse caso aí, só de eu amassar a bolinha, ela vai ser uma transformação física, certo? Vai continuar sendo papel. Só que, se eu pegar essa bolinha de papel e queimar essa bolinha, ela não vai ser mais papel. Aí ela já vai ser cinza, né? Vai se transformar em carbono. Então, eu vou ter uma substância diferente sendo formada sobre a celulose, que é o papel. Tá? A celulose vai passar a ser carbono, por causa da cinza. Então, eu tive uma transformação química. Outro tipo de transformação química é a variação de temperatura, né? Quando a gente tem um aumento, diminuição de temperatura, artificialmente, a gente tem também transformação química. Quando a gente tem também liberação de um gás, né, a gente faz lá uma mistura e libera-se um gás, a gente também tem transformação química. E quando a gente coloca determinado líquido, né, ou determinada substância em um outro líquido e forma-se um sólido, por exemplo, né, a gente também tem transformação química. Então, formação de sólidos também faz parte da transformação química. E, por último, a liberação do cheiro. Quando a gente, por exemplo, coloca alguma coisa no forno para cozinhar, né, e libera aquele cheiro maravilhoso para a gente de comida, então, nós temos transformação química também, liberação de cheiro, tá bom? Então, esse aqui, pessoal, foi o conteúdo do capítulo 6. Eu vou pedir encarecidamente a vocês que façam os exercícios do capítulo 6, para a gente poder corrigir amanhã, sexta-feira, tá? E eu não vou voltar nesse conteúdo, tá, pessoal? Somente em caso de dúvidas mesmo, que a gente vai tirar durante a correção e durante a aula de sexta-feira, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, entendido e até a próxima, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.